Todo mundo quer uma família saudável. A questão é, e quem é que sabe o que é uma família saudável? Nós aprendemos na escola, vocês fizeram uma universidade, algum estudo clássico, assim, olha, o certo é fazer isso, isso, isso? Não. Todo mundo tem amor, todas as famílias têm amor, nós não questionamos isso. Eu falo muito desse tema. Lá no Brasil tem uma organização que chama Amor Exigente. Tem no Brasil inteiro e tem fora do Brasil também. E essa organização é para lidar com famílias que têm problemas de droga, álcool e assim por diante. E eles sempre me chamam, quando tenho eventos lá, eles querem que eu fale muito sobre qual é a diferença de uma família que gera problemas com drogadicção e uma família que não tem problemas com drogadicção. E isso é um inferno lá no Brasil e em todo lugar do mundo, né? E eu coloco uma coisa muito simples assim. Amor, as duas famílias têm. As duas têm amor. A questão é, a família que dá certo é aquela que tem amor saudável. A família que não dá certo é aquela que tem amor doentio. E a grande diferença é descobrir o que é saudável e o que é doentio. Só um minutinho. O saudável é diferente do normal. A gente passa a vida aprendendo com a família da gente que aquilo é o normal, que é o certo. É o certo para a sua família. É diferente do que é o saudável. Para a natureza, para a vida. Quando nós estudamos família, tem algo muito interessante que é assim. Todo mundo que monta uma família tem sempre boas intenções. E vocês sabem que o destino das boas intenções é onde? No inferno. No inferno. Que boa intenção é bom, mas o que interessa são boas ações, boas decisões. Qual o referencial que cada um tem para montar uma família? O referencial que nós temos foi os nossos primeiros grandes mestres sobre família, quem foi? Pai e mãe, avô e avó, tios, o que foi? A nossa família de origem. E quem disse que eles sabem o que é montar uma família saudável? E quem disse que essa família lá atrás é saudável? E aí vem uma outra história. E o que é uma família saudável? A Carla acabou de dar um exemplo assim. Ela acreditava que a família dela era saudável. Ela acreditava. Quando ela começou a entender o que estava acontecendo, ela começou a descobrir algo. Isso é o que a gente chama de ampliação de consciência. Quando você começa a ampliar a consciência, você começa a entender os problemas que estão acontecendo lá. Para nós, profissionais da área, tem algo assim. Como é que dá para determinar que essa família tem um bom caminho e tem tudo para dar certo? São as famílias que seguem as leis dos sistemas. Porque é interessante que quando você é diferente de um núcleo familiar, quando você conhece aquele núcleo familiar, você olha e fala, nossa, quanta coisa esquisita e confusa, né? A questão é que quando ela vai visitar o meu núcleo familiar, adivinha quem descobre um monte de coisa. Mas quando eu estou no meu núcleo familiar, eu digo assim, minha família é normal. Todas as famílias aqui... as normas da minha família. Todas as famílias são normais, seguem as normas. A questão é que normas são essas que nós seguimos. Primeiro, o que é família? Que a enorme maioria das pessoas não tem noção nem do que é família, para ter ideia. Vocês mesmos provavelmente têm uma série de problemas em relação ao que é família. Outra, como é que surge uma família? Primeira grande relação da família para a família crescer é a relação de casal. E aí vem mais uma etapa. Para existir família, precisa ter a relação de pais e filhos. E tem uma última parte, é quando os filhos vão embora. Para que eles deem continuidade à família. Porque se eles não forem embora, a família acaba. Vocês sabiam que família adoece e morre? Vocês sabem o que é morte de família? Porque quando a gente faz diagnóstico, nós dois somos médicos. É muito parecido, você faz um diagnóstico. Você vê os dados que estão acontecendo, a dinâmica daquela família e você consegue identificar se essa família é saudável ou doentia, que nível de doença tem, e tem famílias que já estão morrendo. Por quê? Porque já tem uma séria doença, sérios emaranhamentos familiares que estão envolvendo os membros desse sistema. Eu tive um cliente agora, faz 2 semanas,
E aí ele trouxe uma dinâmica que era um caos, estava um caos. Aí ele chega para mim, então, Fernando, fala um exercício que eu tenho que fazer aí, que aí resolve tudo. Um exercício que você vai fazer que vai resolver tudo. Você está há 20 anos dentro de uma grande confusão no relacionamento com filhos, estava um caos. Eu falei assim, você está com uma fratura exposta e está querendo um band-aid para ver se resolve. Você acha que um band-aid vai resolver isso aqui? Não. Tem um grau de comprometimento. Dependendo do grau de comprometimento, é o trabalho que vai ter para poder, entre aspas, fazer o tratamento de tudo isso. Família. O que é família? Isso aqui, frequentemente, quando vem no atendimento, eu pergunto, o que é família para você? Descreva o que é a família e quem é a família. Quem pertence à família? E aí, de repente, fica assim, a minha família é a minha mãe, meu irmão, a minha mulher, meu filho. E aí, isso é a família? A questão é, que limites tem essa família? Até onde você enxerga a família? Aí quando é assim, eu falo assim, mas sua avó é sua família? Ah, minha avó também é. E a sua tataravó? E o tataravô também é? E o seu neto? Eu não tenho neto, eu sei, mas ele já faz parte da família. O que você vai fazer para que ele exista? E o seu bisneto? E o seu tataraneto? E a questão fica, o que é família? Família é uma onda. Família é algo que vem lá de milhares, milhões de gerações que chegou até aqui. Se uma pessoa desses meus antepassados tivesse tomado uma decisão diferente na vida deles, eu existiria? Não. A questão é que agora é a minha vez de dar continuidade a toda essa onda natural de vida que vai chegar em mim e a partir de mim vai determinar se essa onda vai continuar de uma forma saudável, vai desviar para um lado doentio, opa, hoje eu não vou passar fome aqui. Ou se de repente encerra essa onda da família, que é a morte de família. O que é morte de família? É uma coisa muito simples. Morte de família é quando não tem mais descendentes. A família é como uma grande árvore. Então, por exemplo, se eu tenho, assim, somos em 4 irmãos. Eu caso e tenho filhos, então isso aqui gerou uma nova geração que pode gerar. De repente, essa minha irmã aqui não tem filhos. Daqui, cortou. O fluxo de amor familiar acabou aqui. Então aqui é o final da família. Por esse ramo acabou. Se essa aqui também não tem, acabou. Então aqui, interessante, a família da carta, sempre a família da carta está cheia de problemas. A minha, graças a Deus, é bem pior que a dela. A dele é normal. Mas tem uma prima da prima da prima, sei lá. E aí tem, por exemplo, eles são em 7 ou 8, que são 7 mulheres e um homem. 7 mulheres e um homem. 7 mulheres e um homem. Dessas 7 mulheres e um homem, só uma casou e teve filhos. Todos os outros não tiveram. Isso é um fato. Quando nós olhamos para um fato, a gente faz diagnóstico, isso é um fato. Tem alguma coisa estranha aqui. Por que esse amor não avançou para as próximas gerações? E o amor ficou bloqueado, é como se fosse uma represa. O rio está seguindo e, de repente, em algum lugar travou. O que foi que aconteceu? Então, quando a gente vê não tem descendentes, é porque esse fluxo de amor familiar provavelmente foi definhando, diminuindo, até chegar a um ponto que não tinha força suficiente para gerar a nova geração. Você consegue levar essa energia de uma forma saudável, tranquila e natural? Porque assim, o aparecimento de filhos apareceu do nada, nem sabia. Ou esse filho está aqui, está programado, está orientado, está organizado, as coisas funcionam. Não é natural isso aqui? Não é muito mais simples fazer isso? Isso faz parte da natureza. A natureza ela tem 2 princípios, então a gente está falando de leis, eu vou falar de 2 princípios básicos da vida. Desde uma bactéria, a lagartixa, a barata, o pernilongo, o jacaré e nós, segue a mesma coisa, são 2 princípios básicos de vida. Primeiro princípio, autopreservação. O que é autopreservação? Eu cuidar de mim mesmo. Segundo princípio, preservação da espécie. Para existir vida,
é necessário ter esses dois princípios funcionando. Primeiro eu sei cuidar de mim, depois eu sei cuidar dos descendentes. Para quê? Para que a família, o amor continue. Então, por exemplo, eu vou ter filho, eu vou ter neto, eu terei bisneto e assim por diante. A matéria vai morrer, eu morro, mas eu continuo vivo. Como é que eu continuo vivo? Por quê? O amor da família segue e eu faço parte desse amor da família. Então, nos meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante, quem está vivo lá? Eu. Quem mais? Todos os ancestrais. Todo mundo está vivo. Todo mundo que fez algo para a família crescer e evoluir está viva a partir de quem? Da próxima geração. Essa criança aqui, adivinha o que tem aqui atrás dela? O DNA dela veio de quantas gerações? De milhares de gerações. E cada um teve um papel, senão ela não chegava aqui. E agora? Agora é ela que fez essa função. Ela está fazendo a função mãe. Para que essa criança vá para onde? Para onde uma criança tem que ir? Para o colo da mãe? Quando é bebê. E depois que cresce? Para a vida. Para a vida. Porque é interessante que os filhos são da vida. Os filhos não são nem de pai nem de mãe. Vocês já perceberam que o núcleo familiar precisa morrer para a família dar certo? O que é núcleo familiar? Se eu fico grudado no meu pai e na minha mãe e digo, a família é a coisa mais importante do mundo. E aí vem, mas o que é família? Ah, meu pai e minha mãe. E ela? Ah, eu casei com ela. Isso é outra lei. Se eu estou olhando para o meu pai e para a minha mãe, eu posso ter filhos? Para ter filhos eu tenho que olhar para onde? Para a vida. Para o futuro. Aqui eu estou olhando para onde? Para o passado. Quem está conectado com o passado terá sérios problemas com o futuro, principalmente aqui no presente. Para que a família dê certo, ó, já vai uma dica. O que eu preciso fazer? Cortar o vínculo infantil com os meus pais, vínculo infantil, e conectar um vínculo adulto com quem? Com uma pessoa que é diferente da minha família de origem. Aí tem uma lei, lembra que eu falei de várias leis? Já falei de 2 princípios da vida, né? Existe uma lei que chama lei da hierarquia. A lei da hierarquia, ela fala das várias gerações. Onde está a força maior do sistema? A força maior está nas gerações mais antigas. A força, então, deveria estar aonde? Nos avós, por exemplo. Eles são os mais fortes. Mais fortes como? Em relação ao sistema. São eles que vão orientar para onde a energia do sistema deve ir. Eles são mais fortes, eles têm uma capacidade de liderança, eles que cuidaram de todos. E aí fica assim, a força está nos mais antigos, a prioridade está nos mais novos. E o que os mais antigos fazem? Orientam a energia para seguir para frente. Eles estão lá para fazer com que o sistema, a família, fique cada vez mais saudável. Isso chama lei da hierarquia. Agora, se eu, como o mais forte do sistema, eu comando, fala, vocês têm que me devolver o que eu dei, o que eu estou fazendo? Isso aqui é parecido com um câncer. Não foi à toa que eu fiz uma analogia com câncer. Vocês sabem o que é câncer, a doença câncer? O câncer é uma célula que não faz a sua função. É uma célula do fígado. Não quero mais trabalhar, não vou fazer mais nada. O que ela está lá? Eu vou receber a energia desse corpo, eu vou sugar a energia, mas não vou dar nada. E aí eu vou me alimentar da energia do corpo. E aí eu começo a me alimentar e crescer, crescer, crescer. E só sugando a energia do corpo. Por quê? Porque eu sou mais importante que o corpo inteiro. Quando um elemento no sistema acredita que é o mais importante, todo mundo tem que cuidar dele, isso aqui é semelhante a um câncer dentro de um sistema. Por quê? Porque as funções precisam estar em ordem. Então, se eu sou
o avô ou bisavô, é meu dever de fazer o quê? A família avançar para o futuro. E como é que eu faço isso? Vocês não me devolvem nada, vocês têm que seguir e colocar essa energia lá na frente. Por quê? Se essa aqui é a minha filha, e eu falo, você tem que cuidar de mim, quanto vai sobrar de energia para ela cuidar dos filhos, que não são os filhos dela, são meus netos. Se eu amo os meus netos, eu não quero tirar a energia dos meus netos, nem dos meus bisnetos. Eu não tenho o direito de roubar a energia dos meus filhos, netos e bisnetos para preencher as minhas necessidades. Isso é parecido com quem tem empresa, por exemplo, empresa familiar. A empresa está lá para cuidar das necessidades da família. Uma empresa familiar. Adivinha o que vai acontecer com essa empresa familiar? Vai falir, é claro, vai afundar. A Carla atendeu uma cliente agora, recentemente. E aí ela estava comentando, os meus projetos deram tudo errado. Os projetos o quê? De empresa, deu tudo errado. Os projetos nunca deram errado. É a visão dela, deu errado. Deu errado por quê? Porque não foi o suficiente para sustentar a mãe e os irmãos que não trabalham e está todo mundo sugando a energia dela. Então ela diz assim, os projetos deram errado porque não consegui fazer tudo isso. Não, os projetos deram certo. Ela é que colocou como um câncer sugando da empresa dela, do empreendimento dela, para preencher como se fosse um monte de parasitas que estão sugando. Aí ela fala, o projeto deu errado. O projeto não deu errado. O projeto deu muito certo. O que ela fez com o projeto é que está errado. E onde ela aprendeu a fazer isso? Desde pequena, a mãe falava para ela, se você consegue ganhar dinheiro, você tem que ajudar seus irmãos que eles não conseguem. Aí eu perguntei para ela, falei, você é até grosseira ao perguntar isso, mas os seus 7 irmãos nasceram sem mãozinha, sem pezinho? Tem algum cego, surdo, mudo? E mesmo ela que falou, tivesse... não, doutora, mas aí caiu a ficha dela, que do mesmo jeito que ela é perfeita e trabalha, eles também podem trabalhar. E se não querem trabalhar, eu respeito. Você quer ficar na miséria, você quer continuar aí no bem bom, o problema é seu, mas pague a tua conta, eu não tenho que pagar essa conta. E aí ela percebeu que realmente ela estava trabalhando para sustentar 7 irmãos. E a mãe, que sempre falou para ela que a obrigação era dela. Aliás, eu tive você para que você cuidasse de mim. Aliás, eu tive você para não ficar sozinho. Aliás, eu tive você para preencher as minhas necessidades e a minha vida. O que é isso? Sabe o que é isso? Isso aqui tem um nome, chama abuso da função. Abuso da função. Por quê? Se eu sou pai e mãe, ela nasceu. Ela assinou o papel que quando ela nasceu, ela tinha que ser minha escrava, porque isso chama escravidão. Você é escrava e você vai fazer tudo o que eu quiser. E ai de você se não fizer. Isso chama escravidão, sabia? Escravidão ainda existe hoje. E dentro da família a gente vê um bando de escravo. Trabalha que nem um louco, não pode ficar com nada e tem que dar tudo para os outros. E não importa quem. Pode ser filho, pode ser pai e mãe, pode ser quem for irmão. Mas isso é um absurdo. Bom, um exemplo disso, na prática que eu já pus isso na internet, quem quiser assistir a história da minha vida está lá no YouTube, mas os meus pais, principalmente o meu pai, sempre falou que ia dar escola para todos os filhos, todo conforto, todos moraram no exterior, aí, não sei o que, não é excelente? aquilo. Excelente, é verdade. E cada filho ia dar para eles de mesada $1.000 por mês. São 5 filhos, $5.000 por mês para um casal, né, mais velho, uma aposentadoria muito boa, né? Bem calculado. Para quem está no Brasil, ele ainda calculou em dólar. Em dólar, porque ele não é bobo, né? Porque ele sabia que o negócio ia mudando. Aí um dia o Fernando estava numa lotérica, nós passamos um fim de ano, aquela loteria de fim de ano, estava todo mundo comendo numa churrascaria, o Fernando viu que a conversa estava meio ruim. Mega Sena da virada. Levantou e foi numa lotérica. Meu pai foi atrás. Aí ele falou, o que você vai fazer com o dinheiro, Fernando, se você ganhar? Porque se eu ganhar, eu vou dividir em 5 partes iguais. Vou dar para os meus 5 filhos, assim eles podem me sustentar o resto da vida. Ou seja, o problema dele não era não ter dinheiro. Eu falei, meu Deus, mas nem ganhando na loteria você vai se livrar dessa assassina. Entendeu? Então, assim, é como ele pensa, né? E aí o que acontece? É interessante isso. E ele tinha tudo para ser milionário. Adivinha como é que ele organizou a vida dele? Para perder Hoje tudo ele não para tem, poder depender. Não tem casa própria. Está extremamente dependente. Foi um advogado de ponta, foi um cara que assim, inventou o consórcio de automóvel. É um cara assim, tinha tudo.
empresas de automóveis, teve de tudo. E aí o que ele foi orientando a vida dele para chegar no final e chegar como? Mendigo. Meus filhos vão cuidar de mim. E aí está nessa situação hoje. E é triste ver uma pessoa com a capacidade enorme que ele tinha, mas o projeto de vida que ele determinou, adivinha onde caiu? Exatamente nesse lugar. Por isso fica assim, se meus pais ficarem mais velhos e dependentes, bom, se eles programaram para ficar dependentes, pode ter certeza que eles vão ficar. Qual é a diferença de velho e idoso? É bem diferente, sabia? Então é assim, eu estou programando a minha vida que meus filhos cuidem de mim, mas de jeito nenhum. Eu quero o filho cuidando de mim, eles que cuidem dos filhos deles, são meus netos. Sabe assim, meus netos, o que tem lá dos meus netos? Eu estou lá. Eles nutrindo meus netos, o meu amor está lá, a minha dinâmica, a minha vida está lá. Se está lá, eu quero mais é que seja alimentado, porque eu na matéria vou morrer, mas o meu amor continua dentro de filhos, netos e bisnetos. É uma onda, não é façam para mim. Quando entra essa inversão, isso aí chama inversão de fluxo. Inversão é quando a energia volta para trás. Quando a energia volta para trás, por exemplo, vocês vão comer, aí de repente vocês começam a ter o quê? Refluxo. Refluxo é saudável? Não. Porque se tem alguma coisa voltando, tem algo errado, que ela devia seguir em frente.